Começando mais um programa do Se Liga na Rede, o seu programa esportivo. Vamos falar sobre tudo de campeonato amazonense, campeonato nacionais, tudo do Brasil e do mundo. Sempre com ele, Vinícius Costa, nosso diretor Ribamar. Vamos aqui falar sobre tudo de campeonato carioca, campeonato paulista, campeonato amazonense. E começando com o campeonato amazonense, o Parintins Futebol Clube, sensação do Barezão deste ano, lidera de maneira invicta o Grupo B no Campeonato Barezão. A classificação para as quartas de final já está encaminhada. Sob liderança de Maurinho Fonseca, a equipe conquistou 7 pontos em 9 disputados. Com 2 vitórias e um empate, incluindo um confronto contra o atual campeão Amazonas Futebol Clube, o próximo desafio será contra o Nacional. Após uma semana de descanso e treino, Maurinho Fonseca demonstra otimismo, mantendo a confiança na trajetória positiva do clube no campeonato. E o Amazonas ficou no empate contra o Parintins Futebol Clube. Fernando e Sassá marcaram para a equipe de Parintins Futebol Clube e Amazonas Futebol Clube. O jogo aconteceu no estádio Francisco Garcia, em Rio Preto da Eva. O destaque vai para o goleiro Robert, do Parintins, que no segundo tempo fechou o gol e garantiu o empate para o Touro. Vinícius, você está acompanhando aí o campeonato amazonense? Acompanhou essa ascensão do Parintins Futebol Clube, né? O Parintins ele está muito bem no campeonato. O que você tem para falar sobre esse clube que tem como seu presidente o filho do presidente atual do Brasil, presidente Lula? É verdade, primeiramente um salve para todo mundo que está assistindo aí, aproveita, já vai deixando o like no nosso vídeo aqui, no nosso primeiríssimo Se Liga na Rede, e a onça escapou da tourada, né, do chifre do tourão. Eu acho que o Amazonas tem que se esforçar muito para não se classificar nesse campeonato amazonense por conta do regulamento. A gente estava até falando sobre isso aqui antes de começar o programa. A gente tem um grupo com 5 times, onde 4 se classificam, mas realmente é impressionante o Parintins nesse início. Eu acho que esse foi o primeiro grande adversário que o Parintins enfrentou realmente, né? Enfrentou o Unidos do Alvorada, enfrentou o Operário. Eu acho que agora ele pega um time um pouco mais forte que é o Amazonas, mas o Amazonas ainda não chegou no campeonato amazonense, né? A gente pode dizer isso. Acho que o Amazonas também está pensando muito na Série B. Acho que o Amazonense está servindo como uma preparação para a Série B. O Amazonas toma um gol de bola parada, né? Um lance que não pode acontecer, mas consegue um empate, pressionando bastante, consegue um empate com o Sassá. Tem que ligar um pouco o alerta para o Amazonas, porque 3 jogos, nenhuma vitória. Acho que é o principal time, mas realmente o Parintins é de se impressionar. Vamos ver contra o Nacional, que não está conseguindo vencer. Vamos ver se consegue a primeira também. E o caboclo do jogo foi o Sassá, né? E recebeu a premiação, mas quem assim se destacou também no time do Parintins foi o goleiro. Fechou o gol, foi muito bem. O que você tem para falar sobre o caboclo do jogo? Você acha que sim, que é uma premiação interessante, que faz valer, né? Para destacar os nossos destaques, né, de cada time, de cada jogo. O Sassá, por exemplo, tem 2 gols no campeonato, está indo bem no campeonato, mas ainda o time do Amazonas Futebol Clube não engrenou, né? Está muito abaixo para quem tem um campeonato tão difícil quanto o campeonato da Série B para disputar. Você viu, né, essa atuação do goleiro. E, Vini, você acha assim que essa premiação do caboclo, né, o Sassá ganhando, você achou justo primeiro? Você achou justo essa premiação? Não, acabei não achando justo. Acho que o Sassá ganhou muito assim por ter feito o gol de empate, né? O Amazonas pressionou muito no segundo tempo, então foi meio que esse prêmio pela pressão que o Amazonas deu, mas realmente o goleiro do Parintins fechou o gol. Mas o caboclo do jogo foi quem assistiu o primeiro tempo completo, né? Quem assistiu o primeiro tempo de Parintins e Amazonas realmente foi o caboclo do jogo, foi um jogo sofrido no primeiro tempo. Pelo menos não teve tanta dificuldade com o gramado quanto teve na sua estreia, né? Porque a estreia é o segundo tempo no Amazonas. Realmente não teve jogo. O Amazonas não conseguiu jogar a bola na sua estreia contra o Manauara. Já com o Parintins, com um gramado mais limpo, vamos dizer assim, mais interessante para um jogo rápido, e também não conseguiu acelerar o jogo ficou muito truncado, né? Só no segundo tempo que fez um bom jogo, mas você acha que já esse time, se fosse para a Série B, se o jogo fosse amanhã, o time do Amazonas Futebol Clube teria chances para iniciar e fazer uma boa campanha na Série B?
Eu acho que ainda precisa de algumas peças, né? Tanto que o Amazonas está tentando negociar, como que já chegaram e ainda não estrearam, né? Como, por exemplo, o atacante Jô, que vai se tornar até uma brincadeira. Onde está o Jô, né? Nada de Jô até agora. Claro, é um jogador que estava aposentado. Isso não é uma ofensa, ele realmente estava aposentado e veio para o Amazonas como esse grande destaque, né? A grande contratação da janela do Amazonas até agora é o Jô. E ele ainda não estreou, além do zagueiro francês Mamadou Sakho, que ainda não veio, né? Ainda não tem nenhuma expectativa ainda dessa contratação, mas o presidente do Amazonas disse que se ele não chegar, vai vir outra peça do mesmo nível, até melhor, porque está precisando principalmente da zaga, tanto que o primeiro gol que o Amazonas pega, tanto que o gol que o Amazonas pega contra o Parintins é um gol de bola aérea onde ninguém está marcando. A torcida pede Mamadou Sakho e, por enquanto, nem o Jô iniciou ainda jogando. Aparentemente foi com o time para o Nordeste, né, para treinar no Nordeste, mas não tem imagens, né, não tem vídeos dele atuando ali, treinando, né, algumas informações que ele não esteve em todos os treinos. E é o que a gente espera, como ele mesmo disse, né, que não veio para o Campeonato Amazonense, não veio para o Amazonas Futebol Clube de brincadeira. O que a gente espera é realmente uma seriedade para ele e que ele consiga atuar realmente bem no campeonato que ele estrear, seja o Amazonas, seja o Amazonense, seja o Barezão ou o Campeonato Série B. E vamos agora falar de Manauara. O Manauara anuncia a demissão de Dick Woolley após 2 rodadas no Campeonato Amazonense. O treinador dirigiu o clube na vitória sobre o Amazonas e no empate com o Nacional. A decisão foi oficializada nesta quinta-feira, sem revelar os motivos. Dick Woolley comandou o time por apenas 2 jogos, marcando uma vitória e um empate no estadual. O Dick Woolley é o Dorival do Amazonas, Vinícius? Cara, olha, André, sinceramente, eu acho que essa é a grande notícia para mim do campeonato até agora, na minha opinião, porque o treinador chega em setembro para preparar o time para o Amazonense e para a Série D. O Manauara, pela primeira vez na sua história, vai participar de uma Série D, ele que chegou na final do Campeonato Amazonense do ano passado, e ele é demitido com 2 jogos. Eu queria entender qual foi o critério de avaliação da diretoria. Nos comentários da nota oficial, tem torcedores do Manauara falando, ainda bem que demitiu, realmente, não gostava. Mas por quê? Qual era o critério? 2 jogos é suficiente para saber se um treinador é bom ou não? O Manauara, que é um time novo, vai repetir a escrita de outros times daqui antigos, que acabavam demitindo, tendo essa dança das cadeiras de técnico, e o primeiro resultado negativo já teve, né? Ele foi demitido e o Manauara perdeu a primeira no campeonato para o Manaus, que ainda não tinha vencido uma partida, com um experiente técnico, Aderbal Holanda, que aliás é mais experiente que os 2 times do confronto, né? Que o Manaus e o Manauara. Tem mais títulos que os 2 clubes juntos. Então é algo a se questionar. Por que demitiu, o que aconteceu? E qual vai ser a nova peça que o Manauara vai colocar como técnico, porque eu acho que é um time que tem sim pretensões de até ser campeão amazonense, porque é um time que está surgindo aí, que já chegou numa final, vai para uma Série D, então tem sim condições de ser campeão, e a Série D, né? Qual a expectativa deles na Série D, se vai vir um novo técnico, porque esse jogo foi com o técnico interino. O Amazonas lançou o seu plano de sócio-torcedor. O plano do sócio-torcedor é dividido em 4 modalidades. A bronze, de R$ 299 à vista ou R$ 29,90 por mês. A prata, que é de R$ 599 à vista ou de R$ 59,90 por mês. A ouro, de R$ 1.199 à vista ou R$ 119,90 por mês. E a diamante, que são R$ 10.000 à vista ou R$ 119,90 por mês. Todos possuem vantagens para o torcedor da Onça Pintada, todos esses planos, né? Como ingressos e descontos em produtos do clube e parceiros. Cara, é uma sensação única, né? Estou até um pouco nervoso, né? Mas assim, já tem uns 2 dias que eu trabalho aqui no shopping, eu vejo o stand aqui, eu estava curioso, né? Mas assim, é muito bom. Ano passado eu pude viver algum momento bom assistindo jogos aqui do Amazonas, principalmente uma das finais aqui contra o Brusque, né? Então, espero poder esse ano desfrutar ainda mais dessa felicidade que o Amazonas está
proporcionando pra gente aqui. O que você acha, Vini, desses preços, né? O diamante R$10 mil, você acha que o Amazonas, comparado aos outros clubes, né? Esse sócio torcedor, ele está barato, está em conta? Eu acho que atrair sócio vai, porque já está atraindo, na verdade, né? Até tivemos aí a grande polêmica em volta do Amazonas. Foi o primeiro sócio torcedor do Amazonas, né? Que eles postaram o cara com a camisa do Flamengo e a galera realmente ficou um pouco chateada com isso. O marketing do Amazonas acabou falhando um pouco aí nessa questão, né? Poderia ter colocado a camisa do Amazonas no cara e ter gravado o vídeo sem ele estar com a camisa do Flamengo. Mas eu acho que o Amazonas está sendo abraçado pelo Estado e sim vai ter bastante sócios. Eu acho bem interessante. O Amazonas não é o pioneiro nessa questão de sócio torcedor. O Manaus também já tinha lançado um sócio torcedor antes, mas o do Amazonas tem muita coisa, tem um case, né, de vários planos diferenciados e tal, cartãozinho. Eu achei interessante. Eu acho que o sócio bronze, o onça bronze, né, que o nome é onça bronze, tá bem em conta para quem é sócio torcedor, para quem é apaixonado pelo Amazonas. Acho que se você vai virar sócio torcedor de um clube, você vai se tornar apaixonado por ele, porque você vai estar ali, ó, todo mês dando uma graninha pro clube. R$1.000, eu acho já um pouco. Teve sócio diamante lá, mas eu acho que já é um pouco a mais esse valor, R$1.000 por mês, né? 10 mil à vista. Mas sem dúvida vai ser um grande sucesso. Acho que a diretoria do Amazonas é muito ambiciosa e vamos ver, né, cara? Acho que tem muito a crescer o Amazonas, né? Tá numa Série B, tem muito a crescer. Para você que consegue, né, que não vai se limitar o seu valor que você recebe por mês, eu acho que vale muito a pena você investir no futebol amazonense, porque querendo ou não só um investimento para o Amazonas Futebol Clube, é um investimento para o futebol amazonense em geral, porque está representando o Amazonas na Série B, em outros campeonatos como na Copa do Brasil. Então eu acho que vale esse investimento para você que consegue, para você que pode e para você que quer. Eu acho muito interessante. Eu fiz um vídeo onde alguns torcedores do Amazonas Futebol Clube não concordaram com o marketing, né, do Amazonas Futebol Clube, do Onça, que foi colocar um jogador com a camisa do Flamengo para ir ser sócio torcedor. Muita gente reclamou, falou que torcida terceirizada, né? Isso pegou um pouco mal, mas eu acredito que um clube que tem 4 anos não deu tempo ainda de se criar uma torcida, né? Para os amantes do futebol, para quem gosta de futebol, não deu ainda tempo para criar uma torcida só do Amazonas Futebol Clube. Isso é com o tempo. Uma torcida sólida, né? Uma torcida sólida somente do Amazonas Futebol Clube. Ainda não deu tempo. E isso é durante anos, né, para se criar esse ímpeto de torcer para um time aqui do Amazonas. E é aquela, né, André? O cara também não tem culpa de ter... O cara que foi o primeiro sócio do Amazonas, né, ele falou que ele estava passando pelo shopping e falou, pô, legal, tá aqui o sócio, já vou me tornar. Eu não sabia que ele ia ser o primeiro sócio, né? Por isso que acho que o marketing realmente falhou um pouco, mas, no final o cara tá ali investindo no clube, né? Tá investindo no clube. Acho que a torcida reclamar disso. Você que reclamou, vai lá, faça um sócio maior que o dele. Isso. E pronto, e acabou. E assim, querendo ou não sei se a intenção do marketing era essa, mas deu certo. Porque nós estamos falando sobre isso. Nos vídeos já tem, né, no vídeo do Se Liga na Rede tem mais de 300 comentários. Comente aqui também, né, para a gente saber a sua opinião. Então, assim, uma coisa repercutiu essa situação do sócio torcedor, e eu acho que o bronze está sim em conta e ser um sócio e apoiar o time do Amazonas Futebol Clube. E o Flamengo empata sem gols com a Portuguesa. Na despedida do time alternativo no Carioca, o rubro-negro joga mal, decepciona o público na Arena das Dunas e sai vaiado. Vini, você assistiu essa partida? Infelizmente eu assisti. O que você tem para falar desse time? Assim, é um time alternativo, claro, né? A molecada, tem muita gente ali, acho que é da Copinha, né? Sim. Então, muita gente da base, mas eu acredito que poderia sair com um resultado melhor, ainda mais para quem quis assistir o jogo do Flamengo, né, nas dunas. O que você tem para falar sobre isso, Vinícius? O Flamengo nesse jogo tinha até algumas novidades, né? A volta do Thiago Maia, o Mateuzinho também, que não conseguiu fechar com o Corinthians, e o zagueiro Pablo. Eram jogadores que já pisaram mais no time profissional e estavam ali presentes naquele jogo. Mas não tem condições. O time sub-20 do Flamengo, treinado do jeito que foi, não tem condições, né? Mais uma vez, já falei aqui isso no nosso piloto, né? O time sub-20 do Flamengo não tem
o mínimo posicionamento tático. Você percebe que o treinador não sabe o que ele está fazendo. O Mário Jorge, que a partir do momento que ele teve que treinar o Sub-20 no Carioca e deixou o time na Copinha, o time da Copinha melhorou. Isso para mim, isso já deixa uma mensagem muito clara. E ele armou um time sem atacante, usando o Verton, que é o melhor jogador do Sub-20, como um falso 9, para mim não faz o menor sentido. O Wellington, que foi o artilheiro do Flamengo na Copinha, só foi entrar no segundo tempo. Foi um jogo péssimo. Lohan, que é o destaque do Flamengo na base, tentou resolver sozinho muitas vezes. Thiago Maia, os jogadores mais experientes, Thiago Maia, Matheusinho e Pablo, apareceram pouco na partida, e toda a minha solidariedade para o público de Natal, né, que não pagou barato no ingresso e foi ver esse jogo, que foi realmente sofrível. O Flamengo, para você ter ideia, não deu um chute no gol. Aí complicado mesmo. E o Verton, hein, o atacante do Flamengo, que é amazonense, sim, teve uma polêmica, vamos dizer assim, né, em questões de salário, em questões de contratuais, né, ele ia para a Europa com um preço muito abaixo daquilo, sim, que ele vale. A torcida reclamou, você inclusive contribuiu com isso, né, fazendo vídeos, apelando para a diretoria, e deu certo, né, Vinícius? Por enquanto está travada essa negociação com Santa Clara de Portugal, né? Seria um empréstimo com valor de compra fixado em 1 milhão de euros, opção de compra, na verdade, né? Uma opção de compra, se Santa Clara não quisesse comprar ele voltaria para o Flamengo depois de 2 anos jogando no time da Série B do futebol português. É um bom jogador, eu acho que até nesse momento que o Flamengo procura um outro ponta direita para ser o reserva dele, do Luiz Araújo, competir com ele, não conseguiu contratar o Luiz Henrique, que provavelmente vai para o Botafogo. É um jogador que pode acabar subindo, no final ele pode acabar subindo e tendo mais chances no profissional. Um jogador que até um dia desses era avaliado em mais de 200 milhões de euros e ia ser vendido por 1 milhão de euros, não faz o menor sentido. E falando em Flamengo, continuando falando em Flamengo, o clube também empatou com o Orlando City em seu último amistoso nos Estados Unidos. A partida foi a primeira do uruguaio De La Cruz como titular. O gol do Pedro contou com a sua participação. E o Flamengo empata com o Orlando City, 1-1, gol de Pedro e Angulo. Varela para o cruzamento, emendado do Pedro! Gol! Tapa na área, Torres fez ali o corta-luz, Angulo, tapa de volta, bolando, Angulo! Gol! E aí, como você vê, Vinícius, a estreia do uruguaio De La Cruz, o Flamengo agora que tem 4 uruguaios? 4 uruguaios. 4 uruguaios, o Vina chegou, isso, né, tava em qual clube, Vina? Ele estava no Sassuolo da Itália. Olha, no Sassuolo da Itália, jogador da Roma, mas estava emprestado ao Sassuolo. Ele parece que deu falou no Twitter, né, que se fosse para voltar para o Brasil, voltaria com o Palmeiras. O que aconteceu? Será que o Palmeiras não teve interesse? Não, é que existe uma coisa no futebol, que até é uma zoeira na internet, né? Que todo jogador fala que vai jogar em um clube, até vinha a proposta do Flamengo. Né? A proposta do Flamengo, o Guerreiro falou a mesma coisa e acabou jogando no Flamengo. O Vinha também. Na verdade, esse tipo de coisa só jogaria no clube não existe. Né? O Cuejar também, que estava na Arábia Saudita, falou que só jogaria no Flamengo e quase fechou com o Vasco. Então, o que conta no final é o dinheiro, o futebol é negócio. Sobre o De La Cruz, primeiro jogo dele como titular, né? Já tinha jogado contra o Philadelphia Union. Eu acho que o Tite ainda vai ter uma certa dificuldade de encaixar esse meio campo. Eu acho que a Arrascaeta, De La Cruz e Gerson e o Everton Cebolinha lá na frente acabaram batendo cabeça muitas vezes na partida, principalmente pelo lado direito. Gerson, De La Cruz e Arrascaeta são jogadores que jogam praticamente no mesmo setor ali do campo, principalmente na formação que o Tite colocou, um 4-1-4-1 na partida. O De La Cruz participou muito bem do jogo, ele é realmente diferente, você percebe que ele é um jogador diferente dos jogadores que a gente tem no futebol brasileiro. Ele que na seleção uruguaia é titular na vaga do Arrascaeta, que é para muitos o melhor jogador do nosso futebol brasileiro. Então é um grande jogador, vem para somar muito. O jogo em si, o Flamengo foi muito surpreendido pelo Orlando City. O Orlando City é um time muito bem arrumado, que já tem até um trabalho mais longevo do que o do Tite. É um time que é o segundo colocado na MLS, fez uma grande partida, tem jogadores sul-americanos de qualidade. O segundo tempo foi ruim, foi quando acabou entrando todo mundo do banco dos dois lados. O Flamengo não conseguiu se encaixar na partida, mas acho que o saldo da pré-temporada do Flamengo é muito bom. Fez um bom jogo aqui em Manaus contra o Audax, fez um bom jogo contra o Philadelphia Union, ficou no empate com o Orlando City, que é o segundo melhor time dos Estados Unidos hoje,
e agora vai para o Pará para enfrentar o Sampaio Corrêa. E voltando a falar de campeonato amazonense, o time do São Raimundo convidou o Se Liga na Rede para acompanhar o ônibus da torcida do Tufão em Manacapuru na partida contra o Operário. E é claro que nossa equipe aceitou. Dá uma olhada aí. O São Raimundo convidou o Se Liga na Rede para acompanhar a torcida do Tufão em Manacapuru. E com a capacidade máxima do ônibus, foi uma viagem muito tranquila para o Gilbertão acompanhar São Raimundo e Operário. E o clima era o mesmo encontrado na colina. Muitos torcedores fazendo a festa. E foi com esse incentivo que o São Raimundo abriu o placar aos 40 minutos com Gabriel Manga. No segundo tempo, o Operário ficou com 1 a menos e a chuva tentou estragar a festa, mas não conseguiu e acabou assim, 1 a 0 Tufão contra o Operário, a primeira vitória do clube no Barezão de 2024. O São Raimundo, a primeira vitória, né, do Tufão no Campeonato Barezão de 2024, jogou muito melhor, mereceu a vitória contra o Operário e jogou muito bem. É uma equipe que surpreende, né? Assim, a gente tem muito falado da torcida, mas o time que não iria nem jogar o Campeonato Barezão Série A por conta do financeiro está surpreendendo, né? Empatou 2 jogos e essa é a primeira vitória, não perdeu ainda, né? O que você tem para falar? O São Raimundo, ele tá indo muito bem, tá surpreendendo, tá um time muito bem encaixado, até mais que vários outros que a gente esperava até mais. Por enquanto, né, André, a camisa do São Raimundo se recusa a perder, né? Por enquanto a gente pode dizer isso. Conseguiu arrancar 2 empates nas primeiras 2 partidas e ganhou com um gol de falta do Gabriel Galvão. Eu acho que o São Raimundo vai realmente ser muito empurrado pela sua torcida. É um time que você nunca pode descartar. Eu acho que os grandes times do futebol amazonense, eles têm que ser respeitados ainda, mesmo surgindo o Manauara, Amazonas, o Manaus, e mostrou isso mais uma vez, jogando fora de casa, que é muito importante, e acho que só tem a somar. O São Raimundo é um time com uma torcida apaixonada, tem uma história muito grande e pode sim chegar ali, pode chegar. Então, acho que o torcedor do São Raimundo tem a liberdade para sonhar nesse momento. Estão deixando a gente sonhar, a gente pode dizer. Começou a acreditar aí muito, né? Não, porque não só jogou muito bem essa partida, assim, toque de bola, claro que esse toque de bola, esse jogou muito bem, foi após a expulsão. Sim. Estava jogando paralelamente ali, o Operário chegou a ter chances, mas o São Raimundo foi melhor ao todo. Mas quando teve a expulsão do Operário, o time começou a jogar muito bem. Toque de bola excelente, virada de jogo, perdeu muitas oportunidades, tá? O atacante 9 do São Raimundo, Peteca, ele perdeu muitas oportunidades, mas teve outras também criadas pelo Léo Salgado, o Morango na lateral esquerda. Teve outros jogadores que jogaram demais e foram muito bem. Teve chances para concluir a partida, para fazer 2-3, teve chance de ter goleada lá. Não teve por conta ali das finalizações, o último passe, a última finalização, que não teve essa goleada. Mas o São Raimundo jogou muito melhor do que o Operário. Em jogo com expulsões, frangos, golaços e pênaltis, o Vasco empatou com o Bangu e deixou a liderança do Campeonato Carioca. O time de São Januário esteve à frente do placar por 2 vezes, mas permitiu o empate por conta de falhas. O Vasco, Vinícius, ele empatou com o Bangu e vai vir jogar aqui no Amazonas contra o Audax. E essa mesma equipe. Não era um time alternativo, não, tá? Não, era o time titular. E o que você tem para falar sobre isso? O que você acha dessa partida e o que você vê do Vasco no Audax aqui do Amazonas? Aliás, foi o primeiro jogo do Vasco com o time titular nesse Cariocão. O Vasco fez muito parecido com o Flamengo a sua pré-temporada, jogou 2 partidas no Uruguai, ganhou as 2 partidas, animou o torcedor nesses 2 jogos que ele fez contra o São Lourenço e contra um time uruguaio. E na estreia, digamos, do time titular contra o Bangu, a gente percebe que existem coisas que nunca mudam, né? Porque o Vasco não fez um jogo ruim, na verdade foi um jogo muito parelho contra o Bangu, que não tinha nenhuma vitória, nenhum empate, 0 pontos no Campeonato Carioca. O Vasco abriu o placar
com o Praxedes, numa boa jogada pela lateral, tomou um empate num frango do Léo Jardim. Para mim, hoje, o Léo Jardim é top 3 goleiros do futebol brasileiro, fez um ótimo campeonato brasileiro pelo Vasco, salvou o Vasco. Se o Vasco hoje está na Série A, é muito por conta do goleiro Léo Jardim. Fez o 2-1 nos acréscimos, golaço do Payet, né? O Payet que realmente vestiu a camisa do Vasco de uma forma impressionante, um cara francês que veio de fora, não sabia nada do Vasco e parece até um cria do Vasco. O Payet, apaixonado pelo clube, fez um golaço, mas no final uma garoteada, a gente pode dizer assim, do zagueiro experiente Medel, que um pênalti que para muitos foi discutível, mas para mim é pênalti, só que no Brasil não é marcado. Esse tipo de lance dificilmente é marcado. A bola em disputa na área, o Medel dá um tranco na costa do atacante do Bangu e acaba fazendo um pênalti muito inacreditável, só que é um tipo de lance que eu falo sem medo de errar, André, que se fosse no meio campo não seria marcado falta. A arbitragem brasileira tem dessas, né? Se esse lance fosse no meio campo não seria marcado falta, o juiz tinha apitado e encerrado o jogo. E infelizmente não tem VAR no campeonato carioca, né? Não tem VAR. Tipo assim, eu já vi lances não serem marcados. Ano passado a gente teve um lance polêmico no jogo Flamengo e Palmeiras, em que o Richard Rios dá um tranco no Everton Ribeiro no jogo do Allianz Parque, muito parecido, até com mais força, e o pênalti não foi marcado, mas o pênalti foi marcado, o Bangu empatou o jogo e o Vasco acabou amargando esse empate em Brasília, né? O jogo não foi no Rio de Janeiro. Foi em Brasília. E o que você acha do jogo do Vasco e Audax aqui no Amazonas, na Arena da Amazônia? Muitas dificuldades para a torcida vascaína, né? Primeiramente o preço dos ingressos, né? Um preço abusivo que os organizadores colocaram aqui, 150 a meia, realmente para Vasco e Audax. É um preço inacreditável, foi o mesmo preço praticado no jogo do Flamengo, mas acho que ali a torcida do Flamengo tinha essa fome maior de ver o time, que tinha passado aí muito tempo sem jogar aqui. O Vasco jogou aqui outras vezes, né? O Flamengo há muito tempo não joga, mas o Vasco chegou a jogar aqui até na Série B, chegou a fazer jogos aqui em Manaus. E também a questão do elenco, né? Da fase do Vasco e o horário do jogo. O horário do jogo, eu vi muitos torcedores vascaínos reclamando que o jogo é 6h30. Né, numa quarta-feira, 6h30, muita gente vai ter que sair correndo do trabalho, indo para a partida, mas eu acho que até o dia do jogo a torcida vascaína vai comprar mais ingressos aí e vai acabar lotando a Arena da Amazônia, mas cara, esse preço de ingresso é impraticável aqui, não tem condição. Eu acredito que vai lotar sim, o Vasco vai colocar muitos torcedores na arena e eu acho a torcida do Vasco até um pouco mais apaixonada do que a torcida do Flamengo, porque como você disse, né, o Flamengo ele tá com um time encaixado, é Tite, um time assim, muito diferente, né? Tá aí com camisa 10 do Uruguai, com dois camisas 10, vamos dizer assim, né? Arrascaeta e De La Cruz. Veio, o De La Cruz acabou que não estreou aqui, mas assim, veio com um time recheado, tantos títulos, né? Depois de ter vindo para cá, aconteceu 2019 a Libertadores, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, e aí vai. Tantos títulos, então assim, é claro que a sede, como você disse, do flamenguista em ter o time aqui era muito maior. O Vasco, desses anos para cá, quando ele veio, só tem escapado, né, da Série B, só tem feito jogos não pensando, claro, pensando, mas não tendo ímpeto para fazer um campeonato brasileiro melhor, só jogos difíceis. E o torcedor ir e comprar um ingresso de 150, para mim, eu vejo como alguém que é mais apaixonado pelo clube, porque na torcida do Flamengo tem muitos torcedores que viraram torcedores a partir de 2019, com os títulos que o Flamengo vem ganhando desses últimos tempos. Já o Fluminense começa bem o campeonato. Isaac foi o melhor em campo na vitória contra o Nova Iguaçu. Esse jogo do Fluminense foi um jogo, né, que marcou aí a estreia, vamos dizer assim, de um jogo onde o Fluminense estava acho que estava de férias desde do Mundial. Sim. Tava férias desde o Mundial, teve alguns outros jogos, mas esse aí é o que nós podemos falar aqui. O Fluminense, a partir desse jogo, começa o ano para o Fluminense? O Fluminense começou o ano parcialmente, na verdade, né? A gente teve aí 2 estreias nesse jogo contra o Nova Iguaçu, do Gabriel Pires e do Renato Augusto, foram as 2 novas grandes contratações do Fluminense. O Gabriel Pires veio do Botafogo e o Renato Augusto veio do Corinthians. Esse, na verdade, foi o último jogo de férias, né? Digamos assim, porque o Fluminense seguiu à risca o regulamento do Carioca, vai jogar com os titulares a partir da 4ª rodada, mas com boas notícias. Porque, diferentemente do que foi o Flamengo nesses 2 jogos, que você nem consegue tirar nenhum destaque
da base, esse cara aqui vai chegar agora, vai conseguir jogar lá. O Fluminense teve o atacante Isaac, que fez mais um gol no campeonato, segundo gol dele nesse campeonato carioca, e o Lelê, né, que fechou essa fase de 3 jogos do Fluminense com o time reserva, sendo o artilheiro, juntamente com outros jogadores, do campeonato carioca, com 3 gols. O Fluminense está jogando muito bem, é um time muito bem encaixado pelo Fernando Diniz, é um time que tem um estilo de jogo muito certo, e eu acho que com novas peças o Fluminense tem a jogar ainda mais, porque agora você tem um Gabriel Pires para reforçar o meio campo, tem o Renato Augusto, chegou o Douglas Costa, agora que é um jogador que é uma incógnita nesse momento, a gente pode dizer assim, já se machucou bastante na carreira, né? Até teve uma passagem bem desastrosa pelo Grêmio recentemente, com o rebaixamento do Grêmio, até saiu com muitas polêmicas do clube, que era o clube do coração dele, mas o Fluminense vem bem, é o líder do Campeonato Carioca e vem em busca desse tricampeonato, né? Já venceu em 2021, quer dizer, venceu em 2022, venceu em 2023, está querendo vencer em 2024 também. E o Campeonato Paulista, tem o Paulistão, os 4 grandes jogaram, e esse final de semana teve Palmeiras e Santos, né, Vinícius? Foi um grande jogo, Palmeiras e Santos, né, com muitas provocações, principalmente da torcida do Palmeiras, porque o Santos agora é um recém-rebaixado, né, entrou pro rol de rebaixados do futebol brasileiro. O Palmeiras amassou o Santos na grande parte da partida. O Rafael Veiga está jogando muita bola nesse início do Campeonato Paulista, fez mais um gol no campeonato, o Palmeiras fez o 2-0 com o Flaco Lopes e o Santos descontou no final com o Otero. A grande polêmica do jogo foi o gramado, André. O gramado do Allianz Parque soltou muito durante a partida e grudou na chuteira dos jogadores. Teve até funcionário do Palmeiras tendo que tirar ali a grama da chuteira do goleiro Everton, que acabou atrapalhando ele durante a partida. E depois do jogo o Palmeiras anunciou que só vai voltar a jogar no Allianz Parque depois que o gramado estiver 100%. O Palmeiras que também joga na Arena Barueri, lá em São Paulo. O Allianz Parque, que para shows é excelente, para jogar bola tem muitos problemas, né, Vinícius? Sempre teve essa polêmica do gramado no Allianz Parque. Quando era de grama natural, não era bom o gramado do Allianz Parque, né? Até bagunçavam bastante com isso nas redes sociais. Hoje, que é um gramado híbrido, muitos times gostam, outros já não gostam tanto. A gente tem essa polêmica da grama sintética. Tivemos até o Palmeiras tendo que emitir nota oficial, essas coisas. Só que acho que hoje em dia a gente vai ter cada vez mais times com grama sintética, mas realmente teve esse problema no jogo do Palmeiras, que o gramado soltou e grudou na chuteira dos jogadores. E o Corinthians, o técnico Mano, disse que gerou um pouco de polêmica, né? Disse essa frase: Yuri Alberto burro. O que você tem para falar disso, Vinícius? O Corinthians está realmente aí numa fase péssima nesse momento, né? Desde o ano passado. Na verdade, parece que o ano passado do Corinthians não acabou. O Corinthians se livrou, não vendeu, se livrou de muitos jogadores que depois do ano passado, muitos jogadores que já estavam numa idade avançada, muitos deles foram até para o Santos. Gil, o Juliano também foi para o Santos, o Renato Augusto foi para o Fluminense, e hoje o Corinthians vive um péssimo momento com seu técnico. No jogo passado, o Mano Menezes já tinha atacado na minha opinião, o Ranieri, jogador do Corinthians, falando que não era para ele fazer tal jogada porque ele não estava mais no Cuiabá, e o Cuiabá terminou à frente do Corinthians no Campeonato Brasileiro, então já começa por aí. E após mais uma derrota, já tinha perdido pro Ituano, perde pro São Bernardo de 1-0, e o Mano Menezes chama o Yuri Alberto de burro durante a partida. Depois ele, na coletiva, foi falar que são coisas que ficam no jogo, mas foi numa dessas que antigamente o Fernando Diniz, menos experiente que o Mano Menezes, perdeu o elenco do São Paulo. Quando o São Paulo era líder do Campeonato Brasileiro, que acabou caindo no colo do Flamengo no Brasileirão de 2020, justamente por isso. Por esse tipo de xingamento desproporcional ao jogador. Eu acho que técnico e jogador tem que ser uma parceria e não pode faltar o respeito, né? Você chamar o jogador de burro, ainda mais o jogador que está em péssima fase. O jogador que está em péssima fase, como técnico, você tem que motivar. Chamar de burro, incompetente, você deixa para a torcida. É uma mistura de arrogância, né, com desrespeito, e o Yuri Alberto, que não está numa boa fase. Até nos treinos ele vem tendo dificuldade. Sim. A torcida do Corinthians, que é uma torcida que cobra muito dos seus jogadores, ela incentiva, claro, ela faz no jogo, né? A torcida apoia muito, mas fora campo, extra campo, ela cobra muito, até mesmo no jogo cobra também, mas no extra campo ela invade CT, já temos algumas situações de pressões da torcida do Corinthians. Então um jogador que ele está nessa situação, ser chamado na verdade ele perguntou, né, você é burro, mas claro, né, ofende assim, e
um jogador como o Yuri Alberto, que está falhando nos treinos até antes da partida e no jogo não está indo bem, está em jejum de gols, então isso é uma coisa muito ruim para o jogador Yuri Alberto, para a instituição Corinthians e até mesmo para o técnico Mano Menezes, né? E ficamos por aqui, muito bem, muito obrigado por estar com a gente até o final do programa Se Liga na Rede e voltamos na segunda-feira. Muito obrigado, Vinícius, por estar aqui no Se Liga na Rede. Voltamos segunda-feira que vem com mais de futebol, futebol nacional, futebol do Amazonas, né? Tudo sobre o Barezão 2024, tudo sobre Campeonato Carioca, sobre Campeonato Paulista. Vamos dar uma pincelada também sobre o futebol no mundo em geral. Então, muito obrigado, curta, compartilhe esse vídeo e voltamos na próxima segunda-feira. Muito obrigado.